Estamos de volta com o Religare. Hoje eu recebo Thiago Roth. Ele é formado em filosofia pela PUC Minas e ele veio conversar conosco sobre a Mishnah. Thiago, no primeiro bloco nós já mencionamos, né, o trabalho que você fez com o Lucas Gomes Arcanjo. Nós ouvimos também o Lucas, ele vai comentar agora sobre essa relação entre a cultura secularizada e a cultura religiosa. Depois eu gostaria que você comentasse. Vamos ouvir o Lucas. Kelsen, no final da sua vida, ele deixa bem claro que nenhuma coroa alçou mais alto do que a coroa de espinhos. Então ele deixa bem claro que é impossível laicizar o direito. É impossível se separar o homem da religiosidade, como é impossível separar o homem da política. Então, Thiago, é como você disse no primeiro bloco. O estudo de vocês tem essa ênfase na recuperação da relação entre cultura religiosa e um mundo secularizado. Ele chamou mais atenção para a questão do direito. O que é que na obra, no estudo de vocês, poderia ser destacado sobre essa influência da Mishnah na compreensão jurídica contemporânea? É possível fazer uma crítica ao direito contemporâneo a partir da Mishnah? É isso que vocês propõem? A gente propõe que, por mais que o direito atual, que está tentando ser secularizado, o mundo está se secularizando, está tentando perder os valores religiosos, né? O Deus está morto, toda essa coisa, não é bem assim. Por mais que exista essa separação, está tendo na globalização, na informação muito global, a gente tem grandes influências de várias culturas. O homem está recebendo várias culturas. E por mais que o direito está tentando se separar, fala assim, não, nós não somos religiosos, nós somos humanistas, o direito humano ele é de todos, ele não vai se separar por religião, é bem isso, não é que vai ser obrigado a seguir uma religião, não é determinante uma religião, mas a questão que a gente percebe é que o homem ele é religioso. Vocês querem dizer, veja se eu entendo bem, é que os valores religiosos, eles, de alguma maneira, eles atravessam esse campo jurídico, especificamente? Exatamente, que o campo jurídico, ele é formado pelos códigos, pelas morais, pelas éticas, só que ele, nessa formação do código, o povo que forma ele é um povo religioso. Então não adianta, por mais que se queira falar assim, não tem religião, não tem Deus, é separado as coisas, a vida política da vida religiosa. Não, a vida política, os costumes que formou aquela vida política, a vida pública, o homem que faz aquilo, ele tem um pouco de religião, ele tem um pouco de religiosidade, mesmo que não determinativa, com nome, com título, eu sou isso, ou eu sou aquilo, sou dessa ou daquela ordem religiosa. Mas existe a influência no mundo jurídico da religião. Por exemplo, temas ética, bioética, células-tronco, que tem tanta dificuldade de se decidir, existe total influência do mundo religioso, da cultura religiosa, e a Mishnah, ela é uma diretriz que visa, né, esse bem, igual eu já citei, esse bom, que é uma busca universal. Então, não tem como desvincular a lei que vai reger o homem da lei que está culturalmente inserida no homem, que é uma lei de Deus, uma lei divina, uma tentativa de ligação. Por mais que exista um movimento que não se determine como uma religião, ainda existe nessa cultura a transversalidade do divino durante todo o percurso. Então, a partir do estudo da Mishnah, vocês olham para a sociedade, apesar de haver uma cultura secularizada, há ainda uma grande influência da dimensão religiosa. Vocês, no estudo, Thiago, você e o Lucas Arcanjo, vocês comentam que há um diálogo entre autores da tradição ocidental, vários autores vocês citam, antigos, autores contemporâneos, com a Mishnah. É um diálogo com o espírito da Mishnah ou é um diálogo com o próprio texto?
O texto da Mishnah é citado por esses autores? Bom, boa parte do que a gente utiliza é mais essa espiritualidade da Mishnah, apesar que também se encontra na cultura ocidental questões diretas com essa Mishnah, o que se percebe diretamente ligado, igual a gente tem o Walter Benjamin, filósofo, que ele é judeu, ele tem grande influência, ele dá muito valor, principalmente a essa história oral do povo. Ele vai falar muito disso, da valorização da história oral, o estudioso da história oral. E muitos, a gente percebe pontos que tem assim, isso tem um espírito do nosso texto, entende? Tem o espírito do que a gente trabalha. Esse costume mishnaico, ele está aqui inserido, mesmo que não citado diretamente, mesmo que não constatado, o que o filósofo tal leu, que o pensador tal leu, teve contato direto com essa obra, a gente percebe que existem pontos em comum. E aí, a partir do momento que a gente vai ver que esse costume oral judaico é muito antigo, né, há muito tempo, a gente percebe que isso está sendo enraizado na cultura. Mesmo que de forma não citada diretamente. Não explícita. Não explícita, mas existe está implícito naquele ser, né, toda essa diálogo cultura. com a herança dessa herança. tradição. E essa herança, nos dias atuais, que você já falou da sociedade secularizada em crise, mas que, enfim, dá uma herança religiosa. Mas falando da mudança de costumes nas sociedades ocidentais contemporâneas, do ponto de vista da Mishnah, do seu conhecimento sobre a Mishnah, estaria acontecendo algo como um enfraquecimento da influência dessa tradição nos dias atuais? Não falando em termos de secularização ou não secularização, mas em termos dos próprios valores. Bom, o trabalho mostra que sim, que está sendo perdido isso bastante. Que por mais que é presente, talvez está sendo implícito demais, está faltando até a referência, está faltando um pouco de referência, de o que buscar, justamente até indo para o lado da secularização, está faltando um pouco de norte no que tange ao religioso, né, ao princípio religioso. E a Mishnah, por mais que é presente, está ficando muito presente no povo, muito enraizada dentro do povo judaico só, apesar que tem essa influência, ela não está sendo tão percebida. É até por aí que vai o caminho da obra. Mostrar que ela deve ser percebida, que ela existe, que é um tema que poucos conhecem e que está presente na vida de todos. Ela é um patrimônio cultural e religioso da tradição judaica, mas que tem presença na cultura ocidental. E atualmente bem globalizada. Até, O que o cristianismo particularmente bebeu da Mishnah, na sua opinião, no estudo que você fez? Na opinião nossa, a gente percebe que ele bebeu um pouco de tudo da Mishnah, porque essa é a lei tradicional judaica e o cristianismo vai gerar aquela cultura judaico-cristã. O cristianismo ele não nega a doutrina judaísta. Com a vinda, né, do Cristo, que vai depois formular o judaísmo, vai trazer a nova lei, mas não vai quebrar a lei antiga. O livro sagrado católico, o livro sagrado cristão, dos evangélicos, ele tem o Antigo Testamento, tem muito da tradição judaica. E isso é mantido, algumas coisas não, algumas festas são alteradas, guardar alguns dias das semanas, isso é alterado, mas a base, o que é basilar no judaísmo também é basilar no cristianismo, a ideia do Deus. No caso do judaísmo, os judeus esperam o Messias, mas para o cristão o Messias já veio, é o próprio Cristo. Mas a base ela é estruturada da mesma maneira, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Sim. O telespectador que tem interesse em conhecer a Mishnah, além, obviamente, de ler o livro que vocês prepararam, onde é que ele pode encontrar referências para saber mais sobre o que é a Mishnah? Bom, até que tem bastante referência. Eu fui descobrindo com o tempo, depois que eu pesquisei, tem muita coisa. Acho que tem que começar, um princípio básico é pegar o livro sagrado judeu, pegar o Talmud. Hoje a gente tem igual, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente tem os institutos israelitas, em São Paulo tem muitos lugares do Brasil, eles têm publicação de revista, eles têm uma grande divulgação virtual, na internet se encontra muita coisa boa, de qualidade, realmente referenciado. E tem muito livro sobre judaísmo, todo livro de judaísmo, de modo geral, vai trazer uma referência mishnaica. Sim. Vai trazer essa cultura oral presente no livro. Sim. E como você diz, quem estuda a cultura judaica, em parte estuda a nossa cultura, dado que boa parte da nossa tradição advém da tradição judaica. Eu queria terminar o programa ouvindo um pouco mais sobre o trabalho que você pretende fazer
não é, continuando esses seus estudos, não é? Particularmente em Belo Horizonte, como é que você falou que há uma influência, é uma influência que não é muito evidenciada, não é? O que você deixaria assim já de pista que pode ser dessa influência da tradição judaica na capital de Minas Gerais? Bom, o meu estudo, a ideia do estudo, o projeto do estudo começou a partir do momento que eu fui olhar a análise da construção de Belo Horizonte, do projeto de Belo Horizonte. Eu percebi que existia grande participação de judeus. Até eu estou colocando por causa que eram algumas pessoas, por exemplo, Arthur Hans, que veio, construiu o primeiro depósito de material que foi sustentar a construção de Belo Horizonte, foi auxiliar na sustentação da construção de Belo Horizonte. Aí veio a Santa Casa de Misericórdia, que foi construída pela influência judaica, pela necessidade do povo judeu, e foi chegando muita gente na construção, foi recebendo muitas pessoas que estavam no interior, judeus que estavam no interior, começou a vir para cá, começou a montar pequenos grupos, reunindo-se em casa, ainda não tinha o local exato. Alguns anos depois vai ser fundada a União Israelita aqui, que é muito forte para o povo judeu aqui em Belo Horizonte, reúne muitos judeus lá. E aí eu percebi que, já está muito presente. E aí tem os comércios, começa a surgir o comércio, a influência no comércio, a influência no mundo político, começa a se entrar na sociedade, na educação. Sim. Então, de modo geral, estava na construção, sim, acompanha Belo Horizonte desde o seu projeto, até antes, sim, da construção. Olha, eu desejo, então, sucesso para essa sua pesquisa, vou torcer pela realização. E daqui a 2 anos a gente conversa de novo, então, para saber qual foi o resultado dessa sua pesquisa sobre a influência da tradição judaica, do povo judeu aqui em Belo Horizonte. Obrigado pela sua participação aqui conosco. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, acesse pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta entrevista acessando tvhorizonte.com.br/religare. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.